Agora, na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que é ouvinte aqui da Rádio RCI, né, antenado aí com a gente na 1320 da AM, afiliada da Band. A gente está aqui hoje, né, o programa Entre Livros, para falar da obra Antibagulismo Energético. A autora é Kátia Aracaki, mas nós estamos aqui com a convidada que é especialista na área, Karina Eliachar. Ela é graduada em Psicologia e Economia, mestre em Psicologia Clínica e Saúde e é doutoranda em Psicologia Clínica. Então, Karina, seja muito bem-vinda ao nosso programa. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é entender esse título, para a gente conseguir entender um pouquinho mais, né, do conteúdo dessa obra. O que é antibagulismo energético? Ok, olá a todos, ouvintes. Rose, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui, né, debatendo esse tema. Eu gosto muito desse tema do antibagulismo energético. Inclusive, antes de responder a pergunta, né, comentar, é um livro que me ajudou muito, da professora Kátia Aracaki. Não só o livro, antes ela publicou verbetes também, né, sobre a temática, artigos. Teve um artigo específico que é o antibagulismo autoral. Esse eu li diversas vezes. E ela comenta, né, inclusive no livro, que esse antibagulismo ele ocorre em etapas. Então, é importante a gente ler e reler a obra dependendo do momento de vida que a gente está e interiorizar também, né, esses conceitos. Porque, agora respondendo a pergunta, né, esse antibagulismo é a gente descartar, se desfazer dos bagulhos energéticos. Então, antes de chegar no antibagulismo, vou explicar o que é o bagulho energético, né? Então, ele é um objeto, assim, todos os objetos têm energia, né? É importante a gente frisar isso. O professor Valdo Vieira, propositor da Conscienciologia, foi ele que cunhou o termo, né, bagulho energético. E todos os objetos têm um duplo energético, então tem um processo energético associado. É importante a gente desenvolver técnicas, trabalhar com as nossas energias para ficar cada vez mais lúcido, ter mais discernimento, para conseguir discernir se é uma energia sadia ou doentia, né, relacionada a cada um dos objetos que a gente possui, no caso. Então, o antibagulismo é esse processo da gente se desfazer dos bagulhos energéticos. É, e o bagulho energético, então, é o objeto que é carregado de energias nocivas, retrógradas, que normalmente estão nos prendendo a algum holopensene, o conjunto, né, de pensamentos, sentimentos e energias que não são pró-evolutivos, então, que de alguma maneira estão estagnando o nosso processo evolutivo, impedindo a gente de seguir adiante, o nosso percurso. Então, a gente fica preso, né? Tem muita questão de ficar preso ao passado, o apego, né? Apego à matéria, apego aos objetos, isso atrapalha muito o nosso percurso. E tem objetos que já vêm muito carregados com essa energia, vou colocar assim no dia a dia, uma energia negativa, né? Aquela energia que faz mal para as pessoas, energias de fato tóxicas, que vão intoxicando os ambientes. Então, alguns são muito fáceis da gente notar e identificar, alguns bagulhos, e outros são mais sutis. Por isso que o antibagulismo energético ele é tão importante. E a leitura, eu recomendo, né, a leitura do livro, que a professora Kátia Aracá, que ela coloca técnicas, né, para ajudar a gente no processo do antibagulismo. Ela classifica os tipos de bagulho, o perfil de cada consciência relacionado ao tipo de bagulho também. E às vezes é algum ego que a gente quer superar, alguma questão que tinha. A gente se afiniza, né, com as pessoas, com os objetos, com os ambientes. Então, os objetos que a gente possui, eles vão dizer muito a respeito da nossa personalidade também. Então, na hora que a gente começa a identificar que algum objeto já não faz mais sentido ou significado na nossa vida, vale a pena ponderar. Às vezes a gente já mudou tanto que não cabe mais, né, aqueles objetos estarem. Ou é alguma coisa que eu quero superar e eu vejo aquele objeto, assim, é um objeto que eu ainda gosto, né? Vamos
trazer aqui alguns exemplos, acho que fica mais fácil, né? Vamos dizer, uma pessoa que é muito competitiva. Então, ela passou a vida inteira dela era no esporte, né? Competindo, então colecionava várias medalhas e gosta de ter a casa ela é cheia de troféus e medalhas. Foi a vida inteira nessa pressão por resultado e aquilo trouxe algum nível de satisfação em algum momento, mas também muita pressão, muito estresse. E é um ego que ela não quer mais, né? Não quer mais ser tão competitiva. Agora ela quer ser mais cooperativa, quer atuar em outras áreas, às vezes nem é mais no esporte como profissão, e aqueles objetos todos vão trazer à tona o passado, todo aquele holopensene de competição, como a pessoa se sentia antes da competição, às vezes toda aquela ansiedade que vinha no ar. Então aquilo fica ali impregnado na casa. Digamos que ela não quer mais, né, quer superar esse ego, mas ela ainda tem apego. Aqueles objetos atrapalham de alguma forma ela ir para uma carreira nova, fazer uma superação. Então vale a pena ela descartar. Às vezes é difícil demais. Então, no primeiro momento, que tal guardar, né, esses objetos, pelo menos não fica ali relembrando, trazendo aquilo à tona o tempo inteiro e com o tempo conseguir fazer de fato o descarte, porque aquilo fica na memória, as conquistas que ela teve, isso ninguém vai tirar da gente. Mas a energia tá ali o tempo inteiro pode atrapalhar, né, o nosso percurso. Aí eu tenho vários exemplos, já vou trazer alguns meus, né, de superação. Falando dessa mudança de ego, eu mudei da economia para a psicologia, né, a área profissional, fiz toda uma reciclagem de profissão. Eu trabalhei muitos anos numa empresa, numa multinacional, que eu gostei, me ajudou bastante. Foram momentos, a maioria deles positivos, né? Também tive momentos que não eram tão agradáveis, trabalhei muito, fui workaholic por alguns anos, né? Até me identifico com a professora Kátia, eu também tenho um verbete sobre o processo de ser workaholic. E em determinado momento, conhecendo mais a conscienciologia, me dedicando ao voluntariado, a rotina já não era mais compatível. Então, trabalhar tantas horas por dia não era compatível com o voluntariado, me dedicar mais às itinerâncias da conscienciologia. Então, eu optei por pedir demissão e sair daquele trabalho. Foi um processo difícil, não foi de uma hora para outra, tinha o apego e todos os ganhos, né, que eu tinha, até escrevi um verbete chamado Algema de Ouro, então eu tinha os benefícios financeiros, de status, de segurança, né, uma série deles, mas que eu vi que aquilo já não era mais útil. Foi útil por muito tempo na minha vida, mas chegou no momento que eu já estava pronta para superar e ir para uma próxima etapa. E eu ainda tinha, assim, o crachá da empresa, foi difícil, eu mantive ele vários anos, mesmo tendo saído, eu não conseguia desfazer. Eu estava vinculada de alguma forma àquele holopensene. Eu tinha os contra-cheques, depois eu escaneei todos, que é importante guardar por um tempo, mas eu tinha eles fisicamente na minha casa. E recentemente eu trouxe, eu mudei, depois eu mudei de país, né? Tem 3 anos que eu estou morando em Portugal. Isso é um processo do próprio antibagulismo, né? Que me trouxe até aqui. Se der, a gente conta um pouco da trajetória, né? Se não, tem algumas lives aí também que estão disponíveis na internet falando como o antibagulismo me trouxe até aqui, porque não é fácil você mudar de país trazendo a sua casa inteira nas costas, é inviável, né? Tem que se desfazer realmente de muita coisa nesse percurso. E aí eu mudei de país e vim com 2 malas. Tive que me desfazer mesmo de muita coisa. E eu trouxe um porta-papel que era da empresa. Eu já tinha saído, eu saí da empresa já tem mais de 10 anos. Então, ele tinha uma certa utilidade, mas eu ganhei lá, trabalhando lá. E aí, em novembro, eu acho, do ano passado, eu peguei nele e me veio uma série de cenas e uma pessoa específica da empresa e uma série de cenas da empresa. Na hora que eu peguei na mão, estava assim, despretensiosa, nem tinha trabalhado energia, um momento assim, veio em bloco, uma série de rememorações, e aquilo não foi um padrão positivo. E aí eu vi o quanto eu ainda estava atrelada à energia da empresa e estava aqui no meu escritório. E eu achando que era um objeto inofensivo, estudando o antibagulismo há tantos anos,
e era uma coisa muito sutil. Parecia que era um objeto neutro, mas não era. Pode ser que para uma outra pessoa ele vá ser neutro, mas o meu vínculo com as pessoas e com a empresa ainda estava pegada, e isso podia estar atrapalhando até o meu processo de transição ainda de carreira. Mesmo tendo mais de 10 anos estando nesse percurso de transição, ainda tinha ali, de alguma forma, não estava 100% limpo ainda o caminho. E aí, na hora que eu percebi, descartei no mesmo dia, falei, aqui não tem mais espaço. E aí o desapego ele tem que entrar em ação, né? Se a gente fica ainda, vou tentar limpar, mas foi uma época tão boa da minha vida. Isso pode ficar na lembrança, as épocas boas, mas e a gente aprender a desapegar quer dizer que de fato eu estou limpando o caminho para seguir em frente, né? Se eu ainda fico muito apegada aos objetos, quer dizer que eu ainda não abri mão totalmente daquela realidade lá. E aí, como é que eu vou ter espaço para chegar ao novo na minha vida se eu ainda estou muito apegada, né, ao processo lá do passado? Então, o antibagulismo, por isso que a gente fala que é em etapas. E aí, depois, claro, cortei o crachá, né? Isso ainda lá no Brasil. Menos de um ano depois eu consegui, porque eu estava tendo muita projeção com o pessoal da empresa, gente pedindo para eu voltar. Eu mesma querendo, me via lá indo trabalhar alguns momentos. Tinha o apego das duas partes, né? E aí, isso me ajudou também a desvincular, né, daquele padrão. Então, por isso, a gente vai se desfazendo, né, de alguns objetos, das roupas, os ternos, que não fazia mais sentido no próximo etapa da vida, aquilo também já não cabia mais. É, Só que alguns a gente vai trazendo em algum momento da vida, eles são úteis e outros não mais. Por isso que é um processo contínuo, né? Digamos que pode ser que daqui a 2 anos, uma caneta que eu estou usando hoje, que é útil, daqui a 2 anos não vai ser. Se acaba a carga dela, então aí é necessário o descarte, ele faz parte, né, para entrar o novo também. Você É acha que interessante você estar falando sobre isso, porque a primeira pergunta que eu ia fazer para você era justamente eu não sei que nome que a gente dá, mas tipo assim, ora aquele objeto é positivo, né? Tem um significado, não tem nada de errado com ele. Mas dependendo do que ocorre na vida da gente, ele pode ter um outro, né? Eu me remeti ao luto que eu passei, né? Quando o Moacir dessomou. Então, o que, que acontece? Tudo era positivo, mas chega um ponto que, assim, não está negativo. A roupa não é negativa em si, mas a rememoração que aquilo traz e a carga emocional que aquilo evoca, aí passa a não ser positivo, né? E aí é a hora de você abrir mão, né? Tá bom, tá acrescentando o que na minha vida, né? Pode ser útil para outra pessoa? Ótimo. E essa é uma outra pergunta que eu quero fazer para você, que você já falou aí, não passamos, mas só para terminar meu raciocínio, né? Mas naquele momento, para que realmente seja necessário dar uma virada na vida, olha, não cabe mais, né? Nesse ambiente, não cabe mais. Então, aí entra a minha segunda pergunta, que é assim, ó. Quando que a gente, na hora de fazer o antipagulismo, ou seja, né, desfazer daquele objeto que já não tem mais o mesmo significado para a gente, ou que realmente é negativo mesmo, quando a gente deve optar pelo descarte e quando a gente deve optar assim, não, olha, vou fazer uma limpeza energética, vamos jogar energia aqui. Não, ele pode ser útil para outra pessoa, não, tem que jogar no lixo mesmo. Como é que a gente faz para poder definir assim, o que é o melhor destino para aquele objeto que a gente já está considerando um bagulho energético? Sim, acho que isso vai depender muito da utilidade do objeto, além da carga energética, né, que traz. Então, tem alguns objetos que são sempre negativos e não adianta a gente colocar energia, tentar limpar, porque não vai limpar. Digamos lá, uma pessoa que é fumante, e quer deixar de fumar, então o primeiro passo ela vai ter que se desfazer dos isqueiros, cinzeiros, tirar tudo que remete ao tabagismo de dentro da casa dela, dos cigarros, mas não vai doar, né, para ninguém. Imagina, eu vou dar para uma amiga que é fumante, a maioria faz isso, né? Mas
É útil. Útil para quê, né? Você está atrapalhando a vida e a saúde da outra pessoa. Assim, claro que a utilidade é botar uma cinza no cinzeiro, mas é uma coisa muito anticosmoética, aquilo que não presta, não presta mesmo, né? O professor Valdo falava muito isso, tem também no livro do Antibagulismo. Então é aquilo que não adianta fazer maquiagem, então é para descartar e jogar fora, enterrar, quebrar, para ninguém nunca mais usar aquilo ali. É, uma arma, por exemplo, que é feita para matar os outros, também não tem lógica. Às vezes a pessoa até é colecionadora de armas, arma branca, tem facas em casa, espada de samurai, né, que é muito comum. E aí a pessoa se dá conta, acessa as ideias da conscienciologia, vê o holopensene, que esses objetos estão atrelados, o que que ela está trazendo para dentro da casa dela. O ideal é ela não doar isso para ninguém, né? No máximo, tem as armas doa para a polícia, que vai saber como fazer o descarte adequado. Se quiser dar algum objeto para museu, para ficar ali exposto, talvez valha a pena, porque no museu a energia ela acaba que se dissipa, são vários visitantes, tem o processo da cultura, da história, da memória, mas não dá para ficar na casa de ninguém, porque aí vai prejudicar as outras pessoas, né? Vai contaminar o holopensene doméstico de outras pessoas. Já outros objetos que podem ser neutros, como você comentou, da roupa. Entra também o princípio da cosmoética, da economia de males. Às vezes a pessoa não tem nem o que vestir, pode até ser que é uma roupa que no dia eu não me senti tão bem, eu estava triste, foi no enterro de alguém, por exemplo, e aí eu não consigo olhar para aquela roupa porque me remete àquele dia, então me traz um sofrimento. Mas uma pessoa que eu não tenho que vestir, que não passou por isso, pode até ser que vá uma carga energética daquele dia de tristeza, mas a pessoa naturalmente pode limpar também, né? Então vale mais a pena ela ter o que vestir do que não ter, né? Ou passar frio, alguma coisa nesse sentido. E tem outros que estão tão impregnados que aí não vale a pena, né? A gente de passar adiante. Tenho até um exemplo também, quando a gente começou a estudar conscienciologia, tinha uns amigos que a gente ficava, às vezes até virava a noite conversando dos conceitos, vendo filme, debatendo. E aí um deles tinha uma estátua, uma obra de arte, que era uma escultura, era uma escultura de uma moça pelada. E ele estava lá na casa. Ah, foi arquiteta quando redecorou, comprou, isso é muito comum também. E aí a gente identificou ali, isso aqui é um bagulho energético, tá fazendo rapport com consciências e energia. Ele até foi o primeiro a identificar o processo, teve projeção. E aí viu, olha, não está das melhores energias na minha casa, e ele identificou qual era o objeto que fazia rapport com essas consciências que iam visitar lá, né? Principalmente à noite nas projeções. E aí ele falou: tenho que tirar isso daqui, mas não quero doar para ninguém. Mesmo tendo, às vezes o objeto é até caro, né? Foi escolhido por um arquiteto de renome, posso vender. Então, tem casos que não vale a pena pelo holopensene que está atraindo. Então, a gente foi lá quebrar, né? Levamos um martelo, foi um trabalho de equipe para desfazer e quebrar todo o gesso da escultura. E aí, eu lembro, na época, foi meu duplista que deu o primeiro, deu a primeira martelada, e ele, na hora que deu a primeira, ele tomou um extrafísico na cabeça, assim. Alguém ficou muito incomodado, né, com o processo ali. E aí a gente terminou e viu que estava certo mesmo em desfazer. E provavelmente a consciência extrafísica, que estava muito presa àquele objeto, não gostou, e às vezes tem efeito físico também, né, nesses processos de descarte, para dissipar aquela energia, aquele objeto que fazia o link. Com isso você consegue liberar a consciência e melhora a vida da consciência intrafísica. Eu imagino o processo de reurbanização que a gente consegue fazer na nossa casa, no nosso holopensene, quando a gente consegue, de fato, destruir ou desfazer de um objeto, né, tão nocivo assim, tá? De fato, prejudicando mesmo, né, os residentes. Eu lembrei de um filme muito bom que é o Violino Vermelho, recomendo quem puder assistir. É um filme da década de 90, não lembro se ganhou Oscar, são atores bem conhecidos, uma produção de Hollywood.
E ele relata, o filme num leilão de um violino que tinha sido produzido há 300 anos antes. Não vou contar o final, mas mostra como ele foi produzido, mas isso já no fim, né? E em todas as famílias por onde ele passa, o histórico de desavenças e brigas e tragédias que ele vai levando para as famílias. E aí no final a gente entende por conta do processo energético e da energia também do artista que fez, o momento de vida que ele estava passando quando ele produziu o violino e o quanto ele impregnou aquilo com as energias de sofrimento Nem dele, do lembrava mais contexto. desse filme. Agora lembrou, né? É muito interessante. Isso é um autêntico bagulho energético, né? Perfeito. E como vai reverberando na vida de várias pessoas ao longo dos anos, 300 anos, gerações e gerações, e aquilo atrapalhando, e às vezes vale uma fortuna. E o professor Valdo também tem uma ortopensata, eu acho, dele, que diz que se a gente for pesquisar o mundo das obras de arte, é onde tem mais bagulho energético. E isso tem muito a ver também com o estado de espírito e de humor do artista, né? Do quadro que ele está pintando. Tem muita gente que usa a arte para isso, para desoprimir, como é que é? Desreprimir, desopilar, né? Toda aquela energia, o mal-estar que está dentro, a pessoa de alguma forma extravasar aquilo. E tem algumas obras que são muito baratrosféricas mesmo, não só pelo estado de ânimo do artista, mas também pelo que ele está retratando. Alguns retratam guerras, batalhas, sofrimento, e a gente vai ingênuo, compra, coloca no meio do nosso quarto de dormir, por exemplo. Alguns símbolos sacros que evocam sofrimento, crucifixo, objeto de tortura. E a gente não se dá conta, né? E às vezes a pessoa sofre a vida inteira e não relaciona que alguns objetos estão fazendo link ou rapport com o processo do sofrimento. Porque tem algumas religiões que exaltam, né, o sofrimento como caminho para a salvação, para a purificação. E a gente não precisa sofrer para chegar lá, né? A gente veio nessa vida humana para tentar ser feliz, se esforçar para isso. E aí, na hora que a gente faz o rapport com tanto objeto de sofrimento, a tendência é que o holopensene da nossa casa ou na nossa vida vá reverberando também, né, o sofrimento. Muito bem, a gente vai agora, Karina, dar aqui um espaço para os nossos amigos patrocinadores. Pessoal, é só um minutinho, a gente já vai estar de volta. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, hoje falando sobre antivagonismo energético com a Karina Eliachar. Agora, Karina, você tocou num ponto aí que o professor Valdo falava da questão de museus, né? E a gente tem vários museus espalhados aí pelo mundo, de museu da guerra, assim, ambientes que eram negativos e foram transformados num ambiente de museu, né? O prédio se transformou em museu. Então, assim, tem um destino também, que é a doação dos objetos para os museus, é isso, né? Você até comentou isso. Agora, isso tem também uma conotação, assim, positiva do ponto de vista de que vai diluindo o padrão daquela energia na medida em que muitas pessoas vão passando por ali, né? Mas também tem um outro lado que, quando a própria temática do museu é negativa, aí não adianta ter gente passando, né? O que é negativo, né, Karina? Olha, muito interessante você trazer isso, porque eu fui semana passada, eu moro no Porto, né, em Portugal. Eu fui Ai, que no final de linda essa semana. cidade. É linda mesmo, eu adoro, é muito bonita. A energia, tem bastante energia imanente também, né? Rio, praia. E eu fui para Lisboa passar o final de semana, a gente fez uma atividade lá da Conscienciologia no sábado, e eu aproveitei e fiquei no domingo e fui lá no Museu dos Coches, das Carruagens para fazer pesquisa. E aí eu fui ingênua também. Eu falei, museu, as carruagens, interessante para ver o Holopensene da época.
Só que eu saí muito carregada, eu saí muito mal do museu e eu demorei. Segunda-feira eu não consegui fazer quase nada de produtivo. Foi o dia de ressaca, né? Foi no domingo, voltei para casa no domingo à noite de carro. E aí na segunda foi aquele dia muito arrastado aí que eu associei. Isso não era rebarba do trabalho de sábado, era do trabalho, entre aspas, de domingo, né? Acho que eu isquei muita coisa ali. E aí depois eu fui fazer associação de ideias, né, com o processo da carruagem, da tração animal, que eram os cavalos, né, que puxavam as carroças, a questão do chicote, do esforço e do sofrimento que aqueles animais passavam, né, num meio de transporte totalmente obsoleto, mas de alguma forma, assim, é importante a gente ter acesso a isso, ver como era, como que a tecnologia foi evoluindo, saindo das carroças até chegar nos carros, mas por outro lado, a gente também não pode estar muito ingênuo, né, em algumas situações. Eu espero que eu tenha ajudado a limpar ali de alguma maneira, mas eu só me dei conta depois, na segunda. Eu terminei o dia com muita dor de cabeça, de onde que está vindo? Comecei a tentar fazer associação de ideia, onde é que eu... Aí depois, na segunda, é tão óbvio, né? Como é que eu não pensei nisso antes, né? De onde que foi que eu, de alguma forma, me conectei ali, fiz alguma escagem que eu não estava lúcida e fui ter repercussão física depois. E aí, imagina uma pessoa que mora num ambiente que é carregado com essas energias e demora para fazer uma associação de ideias. Às vezes é um objeto só já é suficiente para contaminar, né, todo um holopensene. Ela tem dor de cabeça um dia, aí toma remédio, aí no outro é enjoo, aí tem mal-estar, aí briga com todo mundo, aí o ambiente de casa é uma brigalhada, aí depois tem que começar a tomar já medicação psiquiátrica, não é nem só um analgésico ou algo para enjoo. Ela começa a interferir no estado de humor, fica depressiva, ansiosa, e aí vai tomando, se anestesiando, se dopando com uma série de medicamentos e muitas vezes é um processo totalmente energético que está ali fazendo mal para o ambiente para o Holopensene. Eu fiquei pensando, imagina o que que é morar naquele museu. Se eu tivesse que dormir e acordar todo dia naquele ambiente, ia ser muito difícil, né? Ter que investir muito no trabalho energético, provavelmente eu não ia conseguir bancar. Então é muito mais fácil a gente identificar os bagulhos e tirar da nossa casa, né? Fazer a limpeza do que gastar, despender tanta energia depois para fazer a blindagem, né? E é muito difícil fazer a blindagem dos ambientes, a limpeza, deixando os bagulhos ali dentro, né? Então, o primeiro passo para a limpeza energética dos ambientes é identificar e retirar os bagulhos. Agora você trouxe aí a questão da energia dos animais. Então a gente pensa que a energia é só das pessoas, mas olha que interessante, né? Aí você entra num matadouro, você entra, né, Bom. num criador aí de aves, sei lá. Não tem como ser positivo, né? E aí não adianta ficar só jogando energia, né? Dependendo do que é feito ali. Não, às vezes são séculos para limpar, né? Eu fico imaginando o próprio museu, já tem mais de 100 anos que está ali em exposição e muitos visitantes passando todos os dias, mas mesmo assim ainda não foi suficiente para limpar toda aquela carga. Já deve ter dissipado muita coisa, mas realmente tem ambientes como matadouros que são às vezes séculos, né, para conseguir fazer uma limpeza. E aí o ideal é colocar um jardim no lugar, né, bastante energia imanente, não construir nada em cima. Imagina, pega um terreno onde teve muito sofrimento e a pessoa constrói uma casa, né? Aquela energia está ali impregnada. Então, isso demora mesmo para dissipar. É. E aí, a gente está partindo do princípio de que é um bagulho. O professor Paulo usou a palavra tão apropriada, né? Se é bagulho, não é útil aquilo, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta cretina. Você Uhum. acha que existem, assim, bagulhos energéticos que são positivos? Ou bagulho é bagulho mesmo, né? Eu acho que depende muito do contexto, né? Que às vezes é bagulho para uma pessoa, Ah, aí são os mais sutis, né? Que está travancando o processo de alguém, mas para outra pessoa aquilo vai fazer muita assistência.
Eu fiquei pensando no meu caso, né? Quando eu optei por mudar de país, eu precisei desfazer de muitos objetos, e muitos eram úteis e foram por muito tempo. Mas se eu mantivesse o apego a eles, eles seriam bagulhos, porque estavam atravancando o meu processo, por mais sadios que eles fossem. Muitos livros que eu tive que doar, o meu acervo inteiro, os livros da Conscienciologia, quase todos doei para o IPC. É um processo difícil, mas, ao mesmo tempo, eu senti que aqui eu ia ter várias oportunidades também de crescimento, estava se abrindo novas coisas. E se eu fico apegada lá aos objetos do passado, eu não teria saído, né? Não teria vindo fazer o doutorado aqui, a mudança de casa, um monte de mudança de ego e de reciclagem que eu precisei fazer enquanto eu estava vivendo aqui. Eu comecei num lugar muito pequeno também, para eu vim sentir, fui morar num quarto primeiro, depois consegui ir para um estúdio e depois para um, agora eu estou num apartamento já com escritório, já mais otimizado. Mas imagina, só com duas malas que eu vim, depois eu consegui trazer outras coisas também, mas precisei abrir mão de quase tudo que eu tinha. Se a pessoa fica apegada, vira um bagulho, porque eu ia perder muita oportunidade evolutiva. Então, até o livro Antibargulismo Energético seria um bagulho nesse caso para mim. Imagina, se eu fico apegada a todos eles, a não ser que eu fosse muito rica, contrato um container e traz, mas não é, estava fora de questão essa situação, não dava. Mas era útil para outras, então doar o seu acervo para alguém que vai usar seria a melhor solução. Então, no caso, não virou um bagulho para mim, que eu consegui abrir mão. Mas digamos que eu tivesse muito apego àqueles livros, provavelmente seria um bagulho energético, né? E até no processo da doação depois. Imagina se a pessoa ela não faz uma doação voluntária, ela dessoma, morre, mas continua pegada lá ao acervo. Aí o acervo vai para alguém, para alguma instituição, ou às vezes para algum familiar, e a consciência fica vinculada àqueles objetos. Então, ela atrapalha também o percurso dos próprios familiares depois, né? Então, acaba, mesmo sendo um objeto que muitas vezes é positivo, pode virar um bagulho. Eu acho que depende muito do nível de apego e do uso, né, que a gente dá para esses objetos também. E pode ser que no momento foi positivo, lá uma carta de amor enquanto as pessoas estão lá namorando, então ela é positiva, mas o relacionamento termina por algum motivo e uma das pessoas sofre, a outra segue em frente digamos lá, o homem, era homem e mulher, o homem seguiu em frente, ele que terminou a relação, a mulher sofreu muito e mantém lá as cartas todas de amor. Ela está com dificuldade de seguir em frente. Isso no passado foi útil, mas hoje em dia já não é. E muitas vezes ela não segue em frente e não chega um parceiro novo, porque a energia que está ali impregnada é do antigo. Isso eu vejo muitos, em vários cursos que eu falo sobre o antibagulismo, é muito comum essa questão aparecer. E às vezes as pessoas têm mania de guardar essas cartinhas ali na mesinha de cabeceira ainda, dentro do quarto de dormir, né, do lado da cama, que aí fica com a energia do parceiro, ex-parceiro bem impregnando mesmo o quarto, o holopensene, aí é difícil chegar a outra pessoa também. E até no livro a Kátia coloca a questão dos álbuns de casamento de pessoas que se divorciaram, né? Então a relação não deu certo, mas uma continua ainda pegada, e aí fica com o álbum ali. Tem pessoas que têm mania de guardar coisa na cama box, e em um dos cursos apareceu isso. A moça já estava separada há um tempão, não conseguia um novo relacionamento, e ela, numa das técnicas energéticas, veio a tela mental o álbum embaixo da cama box. Então, ela estava ali, dormindo em cima, né, daquela energia, literalmente. Então, fica muito difícil. Então, vale a pena a gente fazer um rastreio, todo mundo, quem está ouvindo agora na sua casa, se tem ainda algum objeto desse que faz um rapport com alguma sensação que não é tão agradável, que está impedindo da gente seguir em frente. Às vezes é uma relação que foi positiva por um momento, mas ela acabou de amizade mesmo, digamos que era uma amizade que se desfez, e quando você lembra da pessoa, aquilo gera algum sofrimento. Ou era alguém que ficou chateado com você, ou que tem inveja, e aquilo está dentro da sua casa. Às vezes é um presente que você ganhou
de alguém que a relação já não é tão próxima ou tão positiva assim, a gente vai sentir energeticamente, na hora que olhar para o objeto, normalmente a informação vem também, né, pelo próprio processo do parapsiquismo e da leitura energética. E aí eu lembrei daquela Mary Kondo, né, a japonesa, eu gosto muito também dessa autora, que ela trouxe aqui ali a mágica da arrumação, onde ela fala sobre o processo de descartar os objetos que não têm mais uso, né, a gente ser grato por eles enquanto eles foram úteis na nossa vida. E a técnica que ela usa é essa, é pegar todos os objetos um a um com as mãos e se perguntar, né, isso me traz alegria? E aí, naturalmente, o nosso corpo vai responder. Ela não fala exatamente do processo da energia, mas não deixa de ser uma leitura energética, é como a gente se sente, nosso estado de humor, de ânimo, em relação a cada um dos objetos, das roupas. Aí, naturalmente, energeticamente, é como se a gente estivesse respondendo, né, aquela energia daquele objeto, se faz sentido continuar com aquilo na nossa vida ou não. E aí, na hora do descarte, ela fala muito na gratidão, né? Assim, usei essa roupa por 8 anos, foi muito útil, agora eu vou doar para alguém, já não serve mais, né? E renovar. Eu acho isso muito interessante também. É, não, e você trouxe uma coisa importantíssima aí, que é a questão do apego, porque às vezes realmente o objeto é saudável, não tem nada demais ali, né? Só que assim, você não precisa mais daquilo, né? E a dó de doar, você já deixou a sua energia ali, né? Acabou, não adianta mais. É, exatamente. Olha, até pegou um fogo aí na minha garganta, sabia? Falando desse, né, processo da doação, né? Da gente impregnar o processo com as energias, da gente estar lúcido para esses bagulhos, né? O quanto eles podem de fato influenciar a nossa vida. Então, o ideal, até quando a gente for fazer a doação, é exteriorizar essas energias, que aconteça o melhor para todos, que é uma energia neutra, né? A gente pensar dessa maneira, e quem receber que faça um bom uso, né? Para a gente já não serve mais, mas pode ser que sirva para outra pessoa, a não ser aqueles grandes bagulhos que a gente comentou antes, né? No primeiro bloco, que aqueles irrecuperáveis, né? Se não serve, não serve mesmo. Então é para enterrar, jogar no fundo do mar, quebrar, às vezes até queimar, para ninguém ter acesso àquilo mais, né? Para não fazer mais mal para ninguém. Muito bem, a gente vai continuar falando desse assunto, mas daqui a pouquinho, pessoal, depois dos nossos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Karina Eliachar falando sobre antibagulismo energético. Eu lembrei de uma coisa, Karina, que o professor Valdo ele incentivava muito a questão do colecionismo, né? Da gente estar colecionando coisas saudáveis, né? Instrutivas, produtivas, que tragam ali alguma, vamos dizer, algum benefício, né? Da gente ter aqueles objetos. Eu tenho uma coleção de coruja, todo lugar que eu viajo, eu trago uma coruja e as pessoas já sabem, e elas viajam e me trazem coruja também. Mas assim, é o símbolo da sabedoria, é um negócio bonitinho, aquilo não tem nada demais, né? Mas ao mesmo tempo eu lembrei que existe um outro conceito que são dos acumuladores, que são aquelas pessoas que também é um colecionismo, no sentido de que elas também estão colecionando coisas, mas negativos. Esse é o típico, vamos dizer assim, bagulhista, né? Isso, eu acho que tudo tem relação com o processo do apego, né, e da intenção e do simbolismo da coleção, né? Eu também tenho uma corujinha aqui no meu pequenininha no meu escritório, justamente para evocar esse Holopensene da sabedoria, né? Porque é interessante você ter falado do colecionismo, que eu lembrei também do conceito do mimo energético, né? Que são os objetos positivos que atraem uma energia sadia, seria o oposto do bagulho energético. E às vezes a gente pode doar um objeto para alguém, até esses presentes que você recebe, a pessoa lembra, está viajando no momento feliz da vida dela, a Rose gosta, vou levar para ela. É um mimo energético, vem com uma energia positiva
atrelada com afeto, né? Então, a gente pode fazer isso também, de doar objetos e impregnar com as melhores energias para doar também esse objeto para alguém que fica pulsando energia positiva na casa da pessoa. Isso é muito interessante. Então, tem coleções educativas que têm esse propósito. A questão é se a pessoa fica muito apegada à coleção, ela já muda, não é mais positiva nem neutra, né? Ela já, em função do apego, aquilo já perde muito propósito. E eu lembro também o professor Valdo incentivava muito dos colecionadores doarem os acervos para a holoteca, que aí ficava uma coleção mais pública, né? E várias escolas fazem as visitas guiadas, cultural, para enriquecer, né, a vida também de várias outras pessoas. É um processo altruísta, né? A coleção não fica, né, só para o acervo particular, né? Fica um acervo público que eu acho que também deve ser no futuro um dos objetivos dos colecionadores. E aí uma coisa é colecionar com propósito e a outra é esse processo do apego, da pessoa não conseguir descartar nada. Aí já vai passando para a doença, né, dessa síndrome da acumulação. E aí vale a pena avaliar, que tipo de apego é esse, se tem lógica. Às vezes a pessoa passou muita privação na vida, teve uma infância muito difícil, às vezes os pais que tiveram, né? Então a pessoa não tem muita dificuldade em desfazer, né? Eu vejo aqui, tanto aqui em Portugal, no Brasil também, muitas pessoas acumulando alimentos, e aí fica tudo fora do prazo de validade, enlatados, mas a pessoa não consegue jogar fora, passou fome, teve processo de guerra. Aqui, então, em Portugal, agora, inclusive, veio uma recomendação do governo para a pessoa ter estoque de água em enlatados por 3 dias, caso aconteça uma catástrofe. E como isso é muito vivo na história aqui na Europa, as guerras e fome, ditadura, tem pessoas que têm esse hábito até hoje, e aí na hora que vem de um aviso desse, é como se aquilo reacendesse e aí incentiva mais a pessoa a acumular, e às vezes tem quartinho separado só para isso, né? O quartinho lá do acúmulo. E aquilo fica atravancando também. Uma coisa é ter o estoque funcional, então, para 3 dias, ter a água, pilha, as coisas que a gente precisa, né? Ter o sobressalente, ele é importante, mas outra coisa é o acúmulo patológico, da pessoa não conseguir, de fato, se desfazer de nada e vai comprando e acumulando, e aí daqui a pouco a casa está toda entulhada, não circula energia, não circula ar, às vezes fica suja, é difícil de limpar, ou a pessoa perde muito tempo da vida dela limpando também, né, todos os objetos que ela tem, e aí deixa de ser evolutivo, é algo que vai atrasando a vida, né, das pessoas. Então, vale a pena pensar também sobre isso. E eu lembrei que tinha um programa de televisão também que eu gostava muito, né, que era Santa Ajuda, que a moça ia lá fazer esse descarte. Ela era uma arrumadora profissional, uma organizer. Só que antes de arrumar, o lema dela era esse, assim, não dá para arrumar tralha, né, os objetos. Então, a primeira coisa é o descarte. Era muito interessante que ela esvaziava o cômodo inteiro da pessoa e aí escolhia o que que era descarte, o que que era venda, o que que era doação. O descarte era direto para o lixo, que não tinha mais uso para ninguém. Alguns estavam em bom estado, eram doados, e outros eram tão bons que podiam até ser vendidos. E depois, sim, dessa triagem que ela começava a organizar os espaços, né? E aí você via muitas histórias dos apegos que as pessoas tinham. Mas isso ainda não é o antibagulismo, porque muitas vezes a pessoa faz um grande descarte, mas guarda um objeto que é suficiente, digamos que é aquele objeto mais assediado da casa, mas ela não se deu conta que a energia é negativa e ela mantém ele ali. Então, o minimalismo, ele ainda não é um antibagulismo. Às vezes a pessoa tem só 5 objetos, mas é um daqueles que totalmente baratrosférico que não presta para nada. Ela é sei lá, um resto de um terremoto. Ela foi visitar um país, teve aí ela leva os escombros. Aqui tem gente que faz isso por ignorância, né? Ou um capacete que foi usado na guerra tal, aí leva para dentro de casa.
acha que é interessante manter a história viva, mas dentro da casa dela, evocando aquele holopensene de muita dor e sofrimento, né, que não traz nada de bom para ninguém. E aí não adianta ter uma casa super clean, entre aspas, né? Porque tem um objeto que polui tudo, então não é clean. E aí a Kátia, ela fala também dos bagulhos pensênicos, né? A gente não se atém a isso, né? Muito É. mais, talvez até mais sério do que o próprio objeto, né? Exato. Acho que um acaba retroalimentando o outro, né? Mas muitas vezes a própria pessoa é o bagulho ambulante, né? A gente pode ser o próprio bagulho e a nossa pensenidade pode ser tóxica e contaminar os ambientes. Então, vale a pena também avaliar, né, que tipo de pensenes a gente está emanando. O ideal é que a gente seja uma pensenidade também clean, mas que ajude as outras pessoas a pensenizar melhor, que melhore os ambientes onde a gente passe, né? Seja mais do tipo mimo energético, né, do que o bagulho em si. Então, ficar atento à pensenidade também é muito importante para ajudar a melhorar as energias dos ambientes, né? E aí a gente fala um pouquinho sobre técnica, né? Eu fiquei pensando, tá, a primeira coisa que a gente faz assim, na hora do faxinão, né? Porque assim, de tempos em tempos, a gente acaba fazendo aquele faxinão, né? Ah, tá bom, agora eu vou pegar o meu guarda-roupa, vou dar uma geral no meu guarda. Aí pronto. Aí sai aquele monte de coisa. Você não usa mais, tá lá há séculos, vai ser útil para alguém. É um bagulho, tá guardando para quê, né? Mas além de fazer esses faxinões, existem técnicas para poder assim a pessoa ter uma casa mais clean. Existem. E esse, o faxinão já é uma técnica que ajuda bastante. Aí eu lembrei, o professor Valdo, eu acho que é o verbete é dele, Dia da Arrumação, que ele fala isso, para a gente pensar assim, se a gente já vivenciou o Dia da Arrumação esse ano e quantas vezes, né? Então, cada um tem que avaliar quantas vezes no ano é preciso, né, ter esse dia. E aí não é arrumação só no caso da limpeza ou do descarte, mas é aquilo que às vezes a gente está postergando há muito tempo. Eu não sei se é nesse que ele comenta, colocar um feltro embaixo das cadeiras, que está arranhando o chão. São pequenos detalhes. Às vezes é algum objeto que quebrou, é um e-mail que a gente não respondeu. Então é tirar esse dia para desfazer lá as pendências, né? E também dar uma organizada na casa. Eu acho que esses faxinões periódicos, eles ajudam muito no processo da limpeza. E normalmente, a época de fim de ano, as pessoas acabam se mobilizando. O próprio Holopensene ajuda, é o Holopensene da renovação. O pessoal brinca muito ano novo, vida nova, né? Então, normalmente em dezembro já começa a destralhar, doar coisa, dar uma renovada, uma limpada na casa. A gente poderia aproveitar talvez cada mudança de estação do ano para fazer, né, dar essa geral, ver o que que serve, o que que não, mas sempre passa alguma coisa. Então, esse olhar clínico também, talvez de trabalhar a energia, é uma técnica que eu uso, que é o professor Valdinha, que ele dizia a técnica da poltrona, né, para a pessoa trabalhar a energia na poltrona, exteriorizar, era a técnica para limpar os ambientes. Aí eu fiz uma adaptação na, na poltrona, trabalhar a energia do frontochakra e do corono no alto da cabeça e aqui entre as sobrancelhas, pulsar bastante esses chakras, fazer uma expansão e percorrendo a casa toda energeticamente, principalmente com a expansão do frontochakra, buscando se tem algum bagulho energético. E normalmente, se tem, ele salta, é mais fácil, é como se iluminasse na nossa tela mental lá, olha, tem um objeto ali que está precisando de mais atenção. É o ideal a gente descartar na hora que esse objeto aparece na nossa tela mental. A gente pode fazer isso até de olhos fechados, que ele aparece na tela mental, o objeto que está precisando ser revisto, né? É uma das técnicas. A outra é aquele de pegar com as mãos. A gente pode fazer antes, exteriorizar a energia pelas palmas das mãos até fazer um mini campo interpalmar, fazer um campo energético entre as mãos, ativar bastante os palmochakras e ir pegando nos objetos e avaliar se tem alguma repercussão.
E aí, no próprio livro do antibagulismo, a Kátia coloca, né, no processo da limpeza, da gente parar quando se sentir cansado. Então, às vezes, a gente quer fazer tudo num dia só e não dá. Ainda mais se não faz há muito tempo esse processo, vai ter muito trabalho pela frente, que às vezes a gente começa a assimilar tanto que já não consegue discernir o que que é energia de um objeto, o que que é do outro, né? Então, tem que dar uma desassimilada. Às vezes tem que parar e continuar no dia seguinte. É importante beber bastante água. A água ajuda na desassim, na própria circulação energética. A água conduz energia, então é importante estar bem hidratado também. Lavar as mãos periodicamente, que ajuda na desassim, de tanto ir pegando nos então, e no final, terminou, tomar um bom banho, se puder fazer um exercício físico ainda para ajudar a desassimilar melhor ainda aquelas energias, para no dia seguinte a gente acordar sem rebarba, sem ressaca, acordar limpo, né, desse processo da própria da limpeza. Então, são algumas recomendações aí práticas para a pessoa que for fazer a limpeza energética. E uma outra que eu uso é a própria limpeza física, a faxina mesmo, ajuda. A faxina intrafísica ajuda também extrafisicamente, porque a gente está ali colocando a nossa energia no processo. É ideal estar com uma pensenidade mais leve também, na hora que a gente fazer a faxina, pensar bem de tudo e todos, porque a gente está impregnando também energeticamente o nosso lar. Se a gente vai fazer a faxina chateado, amargurado, a probabilidade é a gente estar jogando aquela energia nos cômodos também. Então, é ficar atento à É nossa porque fazer pensenidade. faxina não é muito agradável, né? Então a gente já vai assim, ai, faxina. Pois Pronto, é. deu. Exatamente, tem que estar atento a isso. E aí eu lembrei até às vezes muitas pessoas contratam pessoas para fazer a faxina. E como Isso é que será a pensenidade dessas pessoas que trabalham dentro da é nossa verdade. casa, né? Uma das coisas que eu gosto muito de morar aqui é que eu mesma faço tudo. Então, eu prefiro ter só a minha energia do que contratar alguém, né, para fazer essa limpeza. Isso é outro fator que tem otimizado também eu vejo meu processo aqui da limpeza energética. Mas às vezes tem pessoas super positivas que vêm fazer a faxina e que limpam, né? Não só fisicamente, mas extrafisicamente. Então, esse é um ponto na hora de fazer a entrevista. A gente vai, no Brasil, a gente fala muito, vou com a cara da pessoa, né? O santo bateu, se energeticamente tem um link. Tá? Porque provavelmente a energia da pessoa é mais similar à nossa, tem uma certa afinidade. Então, uma pessoa que tem as portas abertas para estar dentro da nossa casa, né? Isso é importante também, né? Para ver o rastro que essas pessoas vão deixar ali. Ou se às vezes ela faz a limpeza física e a gente tem muito trabalho depois para fazer a limpeza extrafísica. Pode acontecer, até com visitas, né? Pessoas que a gente chama para dentro da nossa casa, tem pessoas que deixam um rastro positivo e outras nem tanto. Então, tem aquele seca-pimenteira, né? Que às vezes você vai em casa e no dia seguinte a planta tá murchinha. Opa, foi a fulana aqui que veio, né? Ela não devia estar tão equilibrada assim. Então, a gente tem que trabalhar mais energia para reequilibrar o ambiente da casa. Não quer dizer que de todo é negativo, às vezes é uma assistência, foi importante a pessoa ir na sua casa, se recompor energeticamente, mas o ideal é a gente estar lúcido para isso, né? Não ficar mais muito ingênuo nessas situações. E tem casos que realmente, olha, na minha casa não dá, depois me dá tanto trabalho para limpar, né, que eu prefiro que aquela pessoa não visite mais. Aí a gente também dá esses limites, é importante Aí no combina de se processo. encontrar em algum lugar, né? É Isso, interessante isso que você está colocando, porque realmente a gente, quando pensa lá no bagulho, eu, né, pensando assim, eu estou pensando na minha casa, nos meus objetos, meu, né? Meu, da pessoa que está convivendo comigo, mas você está certa. Eu tive uma pessoa que fez faxina na minha casa, eu não me sentia em casa quando ela estava. Aí ela era ótima, do jeito que eu gosto. Ela fazia limpeza assim, sabe, perfeita. Mas quando eu chegava em casa, eu sentia que eu estava incomodando a pessoa. Aí peraí, não, é a minha casa, então eu acabei dispensando, mas tipo assim, isso é uma realidade, né? E se a gente não tiver antenado,
há uma interferência daquele padrão da pessoa no ambiente da casa. E aquilo que teoricamente era para ser positivo, deixa de ser, né? Se a gente não tiver o certo cuidado, né? Nossa, muito interessante isso, você ter colocado isso. Karina, a gente tem ainda mais uns minutinhos. Eu não sei se tem alguma coisa assim que você acha que é importante, que a gente acabou não mencionando aqui, para a gente deixar aí nesses instantes finais para o pessoal que está acompanhando. Tá? Eu diria um pouco para a pessoa pensar, talvez nas justificativas, porque tem várias que a gente se dá para manter os bagulhos, e a maioria não tem muita lógica, né? Então, para a gente, tipo, é uma dica para quem for começar, né, a fazer esse processo, avaliar, então, a intenção, qual é o objeto, por exemplo, bebida alcoólica, o ideal é descartar, né? Tem tantas pessoas adoecendo virando alcoolistas, né? É um malefício, é um dos grandes males da nossa sociedade atualmente. E, às vezes é um presente, é muito comum a gente receber, né, no final de ano, recebe uma garrafa de vinho, de uísque, às vezes a pessoa nem bebe e mantém aquilo, porque foi o presente de alguém, como é que eu vou descartar? Eu tinha uma conhecida que mantinha uma adega em casa para oferecer para as visitas. É muito interessante. Vários amigos que chegavam, inclusive namorados que ela teve, eram alcoólatras, porque era o holopensene que ela criava. Então, é uma forma de atrair essas pessoas para dentro da nossa vida. Então, avalia também. Às vezes, o objeto nem é seu, nem tem muita relação com você, mas você mantém na sua casa porque foi presente de alguém. Essa é uma das justificativas que a gente vê muito. Foi fulano que me deu, não posso me desfazer. Ou foi herança, tem umas heranças que é muito difícil, né? Era da minha avó, ela queria que ficasse comigo, mas às vezes é um objeto que não faz sentido nenhum para a gente manter, né? É só um apego emocional, às vezes, da própria avó, né? E muitas vezes a gente faz um link com aquela pessoa. Dei o exemplo de avó, às vezes, né, pode ser qualquer ex-familiar, né? E às vezes a pessoa não está bem no extrafísico e o link não é positivo. E às vezes é o contrário, a pessoa está ótima, super positiva, não tem apego mais nenhum ao objeto, e às vezes deixa uma lembrancinha e até um mimo energético. Então, tem que ter discernimento para tudo, né? Tudo que eu estou falando vale a pena a pessoa testar, né? Ter as próprias experiências, né? Eu não acredite em nada que eu estou dizendo, vai buscar trabalhar a energia e ter discernimento para ver a finalidade, né, dos objetos, se tem lógica manter ou não. Outra desculpa que a gente vê muito é, não se faz mais como antigamente. Ou se um dia eu precisar, e aí fica 10 anos o negócio guardado lá, cheio de ferrugem, nunca precisou, mas está lá acumulando, né, ocupando um espaço totalmente desnecessário dentro de casa. E agora o metro quadrado, caro como é para a gente comprar, alugar, às vezes a pessoa tem que ter um espaço muito grande para fazer os objetos que ela tem apego caberem, né, dentro dos espaços. Então, esse é outro processo que pode estar atravancando, né, o percurso evolutivo também. Acho que o que eu mais me lembro são esses agora. Excelente, altamente instrutivo o nosso programa de hoje. Karina, muitíssimo grata por dividir aí com a gente esse know-how, né? Pessoal, daqui para frente, antenados aí com os nossos objetos. E semana que vem estaremos de volta aqui na RCI. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros com Rosimeire Salles, aqui na RCI.